Saravá, boa noite. Saravá para quem é de Saravá. Na orientação de hoje vamos falar sobre como se defender, poder se defender de ataques trevosos, de ataques negativos. Contra seres trevosos, contra encosto, contra quiumbas, até mesmo contra investida de magos negros. Então, resumidamente, também aquilo que seja ataques de magia é o que vamos falar agora. Primeiro, é importante saber o veículo pelo qual, as maneiras pelas quais esses seres, na maioria das vezes invisíveis para o ser humano encarnado, porque a maioria das vezes, porque existem situações ímpares, como por exemplo alguém que tenha clarividência, que tenha vidência, que consiga perceber de uma certa forma a presença desses seres. Ímpar por quê? Porque são poucas as pessoas, não são muito as pessoas que têm esse dom desperto da clarividência. E alguns que o têm não sabem como desenvolvê-lo, como aprimorá-lo, porque o abrir da clarividência não significa que a pessoa vai ver tudo o que tem que ver, vai ter profundidade de visão, clareza, nitidez, e muito menos entender aquilo que se vê, na maioria das vezes. A partir disso, vamos entrar nessa parte do assunto que é como esses seres chegam até cada um de vós. Já afirmamos mais e mais vezes aqui, tanto eu como outros guardiões, que a cada 10 pessoas que vós possam ver, estejam vendo, andando, caminhando pela rua, 6 pessoas estão sofrendo qualquer tipo de ataque magístico, vindo do que? De entidades trevosas. Trevosos, quiumbas, até mesmo sofredores, que não entram naquilo que é o conceito de um ataque, literalmente, declarado, intencional. A situação do encosto, a situação daquilo que é o ser sofredor, é mais por correspondência, podemos dizer até de um certo ponto, para esse espírito sofredor, meio como uma complacência, mesmo como uma maneira de solidariedade na dor, porque vai haver a correspondência daquilo que esse espírito desencarnado, mais vagante, pode ter com a pessoa, então ele vai se encostar nessa pessoa, por isso o termo encosto. E daí vai estabelecer ligações mentais com esse encarnado. Então ele recebe, o espírito sofredor recebe aquilo que são as cargas de dores desse encarnado e, por sua vez, ele também comunga para com o encarnado as dores que ele sinta. Então se estabelece um ciclo, um circuito de dores que vão se amplificando a cada dia que passa. É nefasto? Sim, acaba sendo nefasto porque induz a pessoa a novas dores. Quando eu digo dores, não se trata só da dor física, de uma doença, por exemplo. São dores emocionais, também está ligado a esse ponto. Condições de depressão também vão se ligar a esse ponto. Agora, quando existe o ataque de um ser trevoso mesmo, que são seres trevosos, eles são subordinados, vamos colocar dessa forma para que vós entendam melhor, aos quiumbas, que são seres mais poderosos em relação aos trevosos. Poderosos em possibilidade de ataque, de ação. Então esses trevosos, eles chegam às pessoas de quais maneiras? Das mais diversas.
por magia mandada, quando alguém vai lá a um determinado local, fala com uma suposta entidade espiritual, que será trevosa, com toda e absoluta certeza, porque uma entidade de lei jamais vai fazer esse tipo de trabalho para a morte, para a destruição e tudo mais. Ele vai chegar até essa entidade trevosa, vai acordar, olha, eu quero que faça isso, eu quero que destrua aquele casamento, eu quero que aquele casal se separe porque eu quero ficar com aquele homem ou com aquela mulher. Isso são exemplos rápidos e práticos para que vós tenham uma certa clareza, um certo conhecimento. Que é justamente o conhecimento que possibilitará cada um de vós de erguer as suas defesas num ponto, podemos afirmar, razoável de defesa. E vós vão entender o porquê dessa situação do razoável. Muito bem. Dando continuidade, esses seres trevosos, então, chegarão até vós, até a vossa casa, ou por magia mandada, ou por magnetismo e afinidade também. O que é magnetismo e afinidade? Se vós, cada um de vós, é uma pessoa vingativa, se vós odeia, tem odiado muito, se vós deseja o mal para as pessoas, não importa qual a maneira seja essa manifestação de mal, seja uma praga, que seja um desejo no qual vai colocar essa outra pessoa em uma situação delicada, pode sim, quando vós sai pelas ruas, mesmo na frente da sua casa, quando vós passa por encruzilhadas, que vós não sabe aonde foi feito determinados despachos de magia negra, ou é acostumado se fazer despachos de magia negra nesses locais, vós pode já passar e ser acompanhado por esses espíritos trevosos. Assim como também passar à frente de bares, adentrar a bares. Quando eu falo bares, não digo só botequim, boteco, onde o pessoal está só bebendo cachaça e jogando sinuca. Não. Aonde se joga baralho, né? Valendo dinheiro, onde tem apostas. Bares mais sofisticados, onde as pessoas, né, ali com um pouco melhor de condição, o ambiente é um pouco mais incrementado, um pouco mais luxuoso, um pouco mais organizado, aonde vai mais pessoas jovens, por exemplo, também vai entrar nessa categoria, às vezes até muito mais. Por quê? Porque as condições desses jovens e a prepotência e a arrogância muitas das vezes vão favorecer e vai dar acesso justamente a partir desse outro mecanismo de obsediação, certo? Que eles vão usar para poder obsediar a cada um de vós, é essa tola condição de pensar que sabe tudo. Ou que já conheceu tudo, ou porque é um médium que trabalha há muito tempo, então ele acha que ele conhece tudo. Quando a pessoa tem essa prepotência, quando ele tem essa, até a um certo ponto, arrogância de pensar que é um sabe tudo, pensar porque às vezes ele tem uma guia no pescoço, ou um anel cruzado, ou um perfume cruzado, ou porque ele falou lá com uma determinada entidade, que ele não sabe nem quem é, que ele está protegido, então ele pode fazer o que bem entender. As brechas, as portas abertas, para que essas entidades então permeiem no seu campo áurico, na sua mente, no seu emocional, no seu vibratório, no seu espiritual. E na vida prática, isso não precisa nem mencionar, que vós já sabe que estamos falando justamente daquilo que é a vida prática de cada um de vós. O dia a dia.
Então temos essas maneiras. Temos outras maneiras também. Mas quais outras maneiras que também existem? De ataques trevosos. Quando existe um trevoso que compõe uma legião lá no astral inferior, e esse espírito humano que se tornou um trevoso, ele desencarnou com um rancor contra cada um de vós. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um conhecido, pode ser um vizinho, que de repente vós teve um atrito muito grande, uma discussão, uma briga, violência, ameaças, e daí desencarnou, e daí ele vai lhe perseguir. Ele vai lhe perseguir. Só que acompanhado de uma legiões de espíritos que já tem uma certa desenvoltura no plano astral e vai fazer com que a sua vida comece a minguar. Essas são as situações mais corriqueiras que se acontecem. Acontece também aquilo que é a falta de respeito para com a manifestação, certas manifestações de fé de cada um. Através do quê? Do preconceito e da intolerância. Como assim? Existe às vezes uma oferenda no pé de uma árvore. Vós pode ser às vezes um protestante, um evangélico, ou mesmo um católico, ou quem sabe até mesmo um quimbandeiro, porque não se diz a respeito só de pessoas que passam, quebram, chutam, ou como muitas das vezes acontece por motivo de sarro, para se mostrar o quanto é bom, o quanto está protegido por Deus, que sabemos que aquele Deus, Yahvé, né, não é o Todo-Poderoso. Então a pessoa pega ali, passa, se tem uma garrafa de cachaça, ele dá uns goles naquela garrafa de cachaça, certo? Se tiver uma farofa, muitas das vezes tem oferendas, padês muito bem montados. Às vezes a pessoa, se está fresco, foi deixado ali de recente, tem pessoa até que come. Mas ele não sabe o que ele está comendo, ele não sabe para que foi feito aquilo, ele não tem conhecimento. E além disso, ele está meio que profanando a fé de uma segunda pessoa, um seu semelhante. Então se encaixa em situações gerais de pessoas que estão fazendo para os outros aquilo que ele não gostaria que fizesse com ele. Ele não gostaria, se ele é católico, que alguém chegasse lá e quebrasse aquela que é a imagem da Virgem Santíssima, ou do lado do Miguel Arcanjo, ou então pichasse a porta da igreja, mas ele faz com os demais. Esses são tipos de situação que isso acontece. Acontece também por razão de vícios. A pessoa, às vezes, que se acostumou a beber, a fumar, ou então a usar qualquer outro tipo de outra droga, vai começar a frequentar ambientes ilícitos, aonde assim como bares, num geral, como festas, bailes, aonde existe morada desses seres. Então eles vão meio que se apaixonar pelas suas energias, e eles vão querer se alimentar de cada um de vós, e daí vai adentrar as vossas casas, a casa dos vossos parentes, certo? Então tem essa situação. Isso está acontecendo muito, como eu falei no início. Cada 10 pessoas, independente que sejam todos desconhecidos que vós esteja vendo, 6 estão sofrendo ataques negativos, ou por magia negra, necromancia, né? Tem uma série de trabalhos negativos, voduns, tem uma série de coisas. Existem as pragas, existem as maldições, existe aquilo que é a energia da inveja também, que as pessoas falam, mas a inveja ela é uma coisa mais leve. Não, não é mais leve, porque ela se equipara, dependendo do invejoso, a um próprio ataque de magia negra.
certo? Agora, muito bem, já falamos ali como eles permeiam, como eles chegam nas vossas vidas, nas vossas casas. E as causas? O que eles causam? Primeiro de tudo, eles vão amplificar o que foi a oportunidade deles te acessarem, chegarem até vós, entrarem na sua casa. Se é um vício de prostituição, a pessoa que vai atrás de prostituição, então ele vai amplificar isso. Se a pessoa ir uma vez por semana, ele vai começar a ir 2, 3. Indo 2, 3, vai começar a faltar dinheiro para ele. E daí a coisa começa a desequilibrar para outros âmbitos. Se eles chegaram até vós através de locais como bares, festas, então eles vão amplificar isso. Por quê? Amplificando isso, se vós vai convidar mais um amigo. Dificilmente a pessoa vai sozinho para festas ou para bares. Começa ele sendo convidado. Vós é convidado por alguém. Por um irmão, por um primo, por um vizinho, por um amigo de escola, um colega de trabalho. Certo? Uma paquera, né? Alguma coisa. Quando se instala esse ataque trevoso, então vós ali, em certos ambientes, vós conhece pessoas. E daí vós começa, né, de uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, vós começa a ir com maior frequência nesses locais. E daí vós vai chamar novas pessoas, porque vós também vai conhecer novas pessoas. Todos os seres encarnados estão conhecendo pessoas novas a cada momento. Estamos falando de milhares e milhares de pessoas que passam na vida de cada um de vós, nas encruzilhadas da vida. Pois bem, através da magia negra, o que vai causar? Vai a magia, o ataque magístico, que é quando existe lá um procedimento ritualístico para poder lhe fazer mal, independente para o que seja essa magia, que seja para tirar a vida, que seja para fazer a pessoa ficar doente, para a pessoa perder a virilidade, a vitalidade, para a pessoa poder perder oportunidades, perder o serviço, desmontar o casamento. Tudo vai começar da seguinte forma. Quando é feito e quando essas energias vão chegar até vós, porque as pessoas que fizeram isso têm o seu nome completo, sua data de nascimento e também retrato, foto de cada um de vós, de toda medida. Por quê? Porque cada um de vós se habituou a seguir o que todo mundo está fazendo. Então, nessas chamadas redes sociais, que é isso que vós se comunicam, boa parte, ali a pessoa coloca tudo as suas informações. Tem pessoa que coloca o endereço, ali tem vários retratos de corpo inteiro, atualizado, ali tem o nome. Essas energias chegam direcionadas. E se vós, porventura, tiver um problema no estômago, um problema de circulação, um problema de vista, problema nos dentes, em juntas, em ossos, intestino, partes íntimas, aquela energia vai se instalar primeiramente ali, porque é onde já se tornou crônico, ali existe um buraco no seu campo vibratório, na sua aura. Então é de fácil acesso. Então vai chegar ali e vai amplificar. Aquilo vai se manifestar, aquilo vai se intensificar. E daí vai, uma vez instalado, essa ação é contínua, ininterrupta, até que essa magia seja levantada. Se não for levantada, quanto tempo dura?
Dura a vida toda e vai para lá, quando alguém desencarna, e vai para planos astrais. Uma vez sabendo disso, outra coisa importante também de evidenciar é que todo e qualquer tipo de trabalho ou investida negativa, o objetivo é fazer com que vós abaixe o seu padrão vibratório. Padrão vibratório esse que pode ter alegria todos os dias. A pessoa pode sorrir bastante durante o dia. A pessoa é uma pessoa descontraída, é uma pessoa comunicativa, mesmo que ele tenha ali certas dificuldades e percalços que estão ligados lá a situações daquelas programações limitantes que fazem com que as pessoas não vençam na vida, não conquistem, não tenham vitórias, não tenham oportunidades, estejam sempre com caminhos fechados, devido a condições lá que já estão cansados já de dizer para vós, que parte de dogmas e doutrinas, mesmo para quem não frequenta. Não frequenta, mas está rodeado a toda hora, a todo momento de pessoas que então têm ligação direta ou indireta com esse tipo de religiosidade. Essas forças vão derrubar aquilo que é a sua condição financeira. Por quê? Porque através, se vós já ganha pouco, se vós perdeu o serviço, ou se vós de repente lá quebra uma máquina, quebra uma vasilha, e daí isso é descontado do seu ganho, do seu ganha-pão, vai faltar, já vai ficar uma conta sem pagar, porque quem está na condição como a maioria está tirando a vela de um santo para cobrir o outro. E isso vai piorando, vai limitando, ele faz daí a pessoa, como eu falei, se a pessoa tem um problema nos rins, ele vai ter uma cólica renal, e daí ele já vai ficar dias sem trabalhar, e além de ficar dias sem trabalhar, ele vai gastar dinheiro com remédio, porque se ele vai no posto de saúde, tem um remédio, mas tem dois que não tem, que eles não oferecem, e a pessoa vai ter que gastar. E nisso a condição financeira de dinheiro vai pelo ralo, e pelo ralo também vai o restante de situação. O pouco que ainda tinha de levantar com disposição, agradecido, porque pelo menos está respirando, porque pelo menos consegue andar, tem 2 braços, 2 pernas, consegue trabalhar de uma forma. Isso vai depreciando, isso vai minguando, a pessoa vai passar a ficar desesperada, demasiadamente preocupada, ansiosa, vai entrar em uma situação de ansiedade tão grande que a pessoa vai passar a não dormir direito, até chegar a um ponto de simplesmente passar noites em claro. Que vai ocasionar no quê? Em mais queda de energia. Vai prejudicar mais a saúde. O campo vibratório vai se tornar menor, mais denso. E aí é ladeira abaixo. A coisa vai só se intensificando. Então tudo que a pessoa tenta fazer não vai dar absolutamente nenhum resultado. Mesmo que ele tenha cursos, que ele seja qualificado, que ele tenha experiências em um determinado trabalho, ele vai atrás de um trabalho, ele chega lá, tem um que é inexperiente, que nunca trabalhou com aquilo, só fez um curso. E tem cada um de vós que tem já larga experiência, sabe como trabalhar, sabe os macetes. Então tem tudo para ser contratado. Não, vós não é contratado, vós nem é chamado, é contratado o inexperiente. Vai chegar ao ponto que vós vão passar a ter certeza que o problema não é que está em vós. Vós vão começar a pensar que o problema é vós. Que vós é sem sorte, que vós é azarado. Que vós só não consegue porque vós é feio, porque vós é magro, porque vós é pobre, porque vós não sabe falar de uma forma correta, que vós não sabe se pronunciar de maneiras elaboradas e requintadas, porque suas roupas
são roupas ali mais simplórias. Tudo isso vai ocasionar um caos dentro do ser, que é tudo o que essas entidades esperam. Porque o objetivo deles é destruir. O objetivo deles, além de destruir, a condição que vai se encontrar, que a maioria é de sobrevivência, então é uma situação lamentável, eles também sugam a sua seiva, a sua energia vital. Enquanto eles tiram aquilo que é a sua energia vital, eles te abastecem de mais ansiedade, de mais medo, de mais preocupação, de mais vícios. Daí a pessoa só fumava, ele fumava e começou a beber. Aí ele começou a beber cerveja, vinho, só que daí ele não tem mais dinheiro para tomar o vinho, então ele vai começar a tomar aquelas cachaças, aquelas buchudinhas, que custa pouco, quase nada. Que ele quer embriagar a mente para ver se ele, pelo menos durante algumas horas, ele esquece do tormento que está sendo a vida dele. Esses são o ataque desses seres. Agora vamos lá para aquilo que seja, como que eu vou me defender disso tudo, seu marabô? Como que eu me defendo disso tudo? Que está em todo lugar, porque aquilo que são as legiões trevosas, nas quais tem como comandantes totais os grandes das trevas, que são seres poderosíssimos. Não digo isso para que vós abaixe a cabeça, mas vós precisa ter conhecimento, porque a falta de conhecimento tem levado cada um de vós a negligenciar, que é a primeira porta que cada um de vós tem aberto. Negligenciar. Negligenciar de que forma? Ah, não. Isso não existe. Esse negócio de magia não existe, não. Esse negócio de feitiçaria não pega, não. Não pega? É justamente isso que eles querem que vós pense. Isso se provavelmente já não seja um ataque trevoso no seu mental. Procrastinação, imediatismo, sentir raiva dos outros, surtos de raiva, surtos de ódio, surtos de violência. Veja que eu estou falando surtos. Surtos são momentos que a pessoa vem ali, a pessoa tem uma certa estabilidade razoável no seu emocional, no seu mental, mas em determinado momento ele explode, daí ele, naquele momento ele se torna uma besta fera. É disso que eu estou falando. Quando acontece isso, é porta aberta. Se vós estiver próximo de um ser desse, vamos dizer, pelo faro, como um cachorro, eles vão sentir o cheirinho dessa raiva, desse sentimento de vingança, ou de maledicência, ou de corrupção, que extrapola, porque quando há um surto, quando há uma descarga, uma explosão daquilo que é raiva, preconceito, intolerância, todo esse tipo de coisas que já falamos bastante a respeito disso, essa explosão, ela se propaga longe de vós. Às vezes no espaço de todo um quarteirão, quando vós explode, isso se propaga. Então, se ele estiver passando lá na outra esquina, eles vão falar, opa, ali tem carne fresca. E daí eles vão vir para conferir e vão achar a voz completamente desequilibrada, adivinha? Eles precisam coletar energias negativas. E situações comuns, não estou falando só daquilo que é a magia mandada. Porque a magia mandada, independente, vós pode estar lá em paz e tranquilo, aquilo vai chegar a vós de qualquer forma. E como eu faço então? Já partimos por aí. Conhecimento. Filhos, vós tem que ter conhecimento
Como é que vós pode querer se defender de algo se vós não tem conhecimento de nada? Tem que saber quais são os sinais de quando um ataque desse começa a acontecer, porque eles são muito semelhantes, os sinais. A pessoa começa a mudar, a pessoa começa a intensificar. Se a pessoa sentia ali, de vez em quando ele tinha esse surto de raiva, ele começa a ter raiva todo dia. Ele começa a querer brigar com todo mundo, ele começa a querer se vingar, ele começa a fofocar, ele começa a manipular, ele começa a praguejar, mesmo que mentalmente, mesmo que ele ainda não esteja falando, mas vai chegar um ponto que ele vai estar falando, a pessoa passa, né, por ele pega e fala ou pensa, tomara que vós vai e quebre a perna, tomara que vós bata o seu carro hoje, tomara que a sua mulher esteja colocando um par de chifre em vós, ou vice-versa. Eu quero que vós morra, se vós morresse era a coisa ideal. A coisa acontece nesse tom. Por isso, quando falamos de ter sinceridade para com o vosso próprio ser, e não ocultar, não esconder determinadas situações que estão se manifestando, que antes não tinha, às vezes era algo esporádico, e agora nem tão esporádico é mais, a coisa já criou um certo hábito. Cuidado! Porque não é porta aberta, é porta escancarada, é portas e janelas. E daí vai chegar os seres trevosos, com afinidade com aquilo que vai estar cheio por dentro. E junto com esse vem outros com especialidades, porque cada um deles tem especialidades. Tem um que o trabalho dele é intensificar a raiva, porque ele é movido pelo espírito da raiva e do ódio. Tem outro que vai estar na companhia dele, porque são legiões, espíritos trevosos, não atacam sozinho. Isso vai ver lá na própria Bíblia, lá nas situações em que Jesus libertou algumas pessoas de obsessão. São legiões. Então, tem esse que chegou até vós pela raiva e pelo ódio. Tem o companheiro dele, que a especialidade dele é o quê? É o vício. No cigarro, na droga, na bebida, na prostituição. Cada um tem uma especialidade. Tem aquele que vai induzir a mulher ou a moça à prostituição. Tem aquele que vai fazer, então, o homem casado começar a trair a companheira, porque está ligado a situações de lascívia, que é uma abertura que ele vai encontrar onde tem pornografia, por exemplo. E onde tem pornografia, eu pergunto para vós? Na casa de cada um de vós tem pornografia. Não adianta, não minta para si mesmo. Que vós podem enganar todo mundo, mas a espiritualidade vós não engana. Vós pode até não ter vício, como muitas pessoas têm todos os dias, todo momento, está ligado à situação de pornografia. Mas chega um dia ali da semana, então a pessoa está ali ligado com aquelas imagens, com aquelas temáticas, porque já falamos que o problema não está no ato sexual. O ato sexual é algo natural. A questão é a temática desses atos que estão sendo vistos, tá? Que estão dentro de um quadro de corrupção, de ilegalidade, para os conceitos vossos próprios, que estão ligados a dogmas e doutrinas que vocês podem identificar como um determinado pecado. Cada um vive aquilo que está manifestando. Cada um manifesta aquilo que está repleto por dentro. Certo? Então, a maioria de vós, dentro da vossa casa, tem. Às vezes vós, que é o marido, não vê, mas às vezes sua companheira vê, porque ela já via antes de casar com vós. Às vezes é o contrário, às vezes é de ambas as partes. E de repente vós descobre que seus filhos pequenos, ou filho pequeno, ou filha pequena,
também está se alimentando desse tipo de coisa. Por quê? Porque isso está em todo lugar. De uma forma desenfreada. E daí as consequências disso virão lá na frente. Como eu faço então para me proteger? Primeiro, conhecimento. É isso, é saber identificar situações incomuns que passam a estar presente dentro da vossa casa, na vossa vida. Fora aquilo que seja a situação que vós vem, às vezes de anos e mais anos e mais anos, com dificuldade de arrumar um serviço, que é o que acontece com muita gente, às vezes por falta de comunicação, uma boa comunicação, às vezes a pessoa é vergonhoso, às vezes a pessoa é orgulhoso, então tem muita coisa envolvida nisso. E daí começa a ter situações novas que começam a se manifestar. Discussões, ofensas, certos palavrões que nunca foram ditos, certas maquinações que vêm na mente. Olha, me deu vontade de pegar essa pessoa pelo pescoço, me deu vontade de matar ela. Se eu tivesse um carro, eu passava por cima. Começa a vir umas situações, tudo vai começar no plano mental, devido a esse descontrole das pessoas em agirem por impulso, por emoção. O emocional de cada um começa a ficar ali constantemente abalado. Isso vai causar oportunidades para ataque desses seres. Claro, existem situações e situações. Uma pessoa, por exemplo, que está trilhando um caminho espiritual, que está a um certo ponto da caminhada, até mesmo avançado, ou um caminho ali do processo de despertar, ou já de desperto, isso é uma outra situação. Porque senão as pessoas vão pegar e vão confundir. Estou falando daquilo que é as pessoas, na sua maioria, na humanidade, que estão imersos nas trevas da ignorância, ainda estão presos dentro da caixinha da religiosidade, completamente limitados em todos os sentidos. Que é a maioria das pessoas. Que por fato, às vezes, de serem intelectualizados, de terem se formado, de ter as paredes repletas de diplomas e de cursos, acham que eles, então, são ali a melhor parte da humanidade. Não, mas não é assim. A pessoa também é pego, justamente, como eu falei no início, com essa condição de sabe tudo. Não, comigo isso não existe, eu sou uma pessoa cética. Muito bem, né? O ceticismo, ele é válido e é necessário para se trilhar um caminho espiritual. Só que ele também, como tudo, em demasia, vai ser danoso. O remédio tomado em demasia também mata. Vós tem que procurar se amar mais, cuidar da vossa autoestima. Procure não se preocupar com a vida dos outros. Vós, já têm uma certa idade, já estão ali passando a ser anciões, não se meta na vida dos vossos filhos, porque eles têm a vida deles. No máximo, é um plantar de sementes. São oportunidades que em momentos pontuais, vós planta sementes. Agora querer obrigar, xingar, impor, vai se tornar a coisa cada vez pior. Porque para o ser humano nas trevas da ignorância, se alguém chega e fala, olha, não faça, é aí que ele vai fazer. Por quê? Porque ele está nas trevas da ignorância. E dentro daquilo que é a condição da essência do ser humano, o ser humano está ligado à evolução, ao crescer. E quando alguém fala, olha, não faça isso porque isso é proibido, a condição dele de trevas da ignorância vai sentir um ressoar dentro da descoberta, da experiência. E daí ele cai vendido nessa história, certo? Se alguém chega para lhe ofender, para lhe discutir, isso já foi dito em outras ocasiões. Claro, de forma ali isolada, mas foi dito também já por nós. Se alguém chega e lhe ofende,
pense no que a pessoa está falando. Não, eu sou isso que ele está falando. Não, não sou. Então pronto. Então a fogueira que não vem alimentada, ela se apaga. Quando um não quer, dois não briga. Por quê? Porque todo tipo de discórdia não vai ter fim. É um looping. É um eterno looping. Que vão estar, além de discutir, além de baixar seu padrão vibratório, além de escancarar as portas para ataque desses seres de todas as maneiras possíveis, vós ainda provavelmente vai estar conquistando um inimigo em cima da Terra, que pode ser aquele que eu falei lá uns minutos atrás, que se ele desencarna de um momento ao outro, depois quando ele for compor por estado de revolta, que daí ele não vai nem para planos astrais superiores, por revolta ele lá é chamado para compor legiões de trevosos. Ele vai lhe perseguir. Então não faça inimigos. Vós pode ter pessoas que te perseguem, mesmo que vós não tenha feito nada para eles, porque a sua condição de paz, mesmo que vós não seja rico, não tenha grandes posses, mas se vós pelo menos tem paz, as pessoas vão invejar isso e vão querer. E às vezes as pessoas te perseguem por causa disso. Não dê brecha para essa situação, não desça ao mesmo nível dessas pessoas. Não é que vós vão estar sendo melhores que eles. Não existe o melhor ou o pior. Existe só trevas de ignorância. Não existe o ser humano que é ou foi a personificação do mal. Não existe essa bobagem. Tudo isso vem o quê? De uma utopia, de uma ilusão, de uma enganação, de uma mistificação causada por situações de dogmas e doutrinas, como o diabo, que foi desenhado no papel há alguns séculos atrás. E daí todo mundo pensa que esse diabo existe. De uma certa forma passa a existir mesmo, como já foi falado, uma forma pensamento, que não é uma consciência, não é um espírito, é uma forma pensamento, foi criado pelo plano mental de um conjunto de pessoas, que é o inconsciente coletivo da humanidade, que daí constrói plasma essa forma pensamento, que vai ali se manifestar. Mas de uma certa forma, por isso que para aquele que não acredita no diabo, o diabo não existe, não tem ação naquilo que é a vida dele, a não ser os pobres diabos, que são seres humanos desencarnados, que estão em áreas trevosas, áreas obscuras do astral, que vão sim, eles causam essas investidas, se tornam seres bestializados, certo? Quanto mais vós cuidar da vossa saúde, quanto mais vós cuidar do seu bem-estar, para que vós esteja calmo, esteja sereno. Por quê? Porque o que vós ganha com discussão, com agressões, só para vós provar que para os outros que vós é mais forte, que vós é mais inteligente? Isso é só um inflar de ego. Para pessoas ali que estão encarnadas, pessoas que estão em um certo nível de evolução humana, eles vão ver esse tipo de pessoas como crianças birrentas, que estão ali para querer ser mais forte, mais rápido, mais bonito, né? Estão presos naquela eterna disputa que se começa dentro lá de casa e depois isso se prolonga pela escola, pelas escolas da vida que a pessoa vai passando, instituições de ensino que implanta na mente da pessoa que existe uma disputa, a pessoa tem que ser o primeiro. Essa condição vai fazer simplesmente de vós adotar essas atitudes, passar a tomar essas atitudes, de priorizar a sua vida. Em vez de vós estar lá batendo boca com o vizinho, vai estar perdendo tempo em criar uma boa ideia para vós aplicar na sua vida, para vós ganhar mais dinheiro. Em vez de vós estar ali passando horas assistindo pornografia, ou estando em bares bebendo, vós pode
cuidar da sua saúde, vós pode organizar a sua casa, vós pode ampliar a sua casa. Vós pode poupar dinheiro para que vós compre a sua casa, ou amplie, ou compre um meio de condução, ou ofereça um conforto melhor para os seus filhos, para a sua família, se vista melhor. Sendo assim, quando vós começa a se sentir bem, seu campo vibratório, seu campo áurico modifica. E lá atrás, no começo dessa orientação, eu disse, olha, só que tem algumas situações, a voz vai estar protegida até um certo ponto. Por que até um certo ponto? Porque voz estando assim, se voz chega num lugar, que voz vai numa festa, por exemplo. Ah, mas seu Marabô, voz não acabou de dizer de local de festa, então é morada desses seres. Sim, para quem ali passou a ter um hábito que sempre a pessoa está. A pessoa não vê a hora, ele se tornou dependente de ir naqueles lugares. Se ele ficar sem ir, ele fica doente até. Não tem problema, vós estão em cima da terra. Quem falou que vós não pode dançar, que vós não pode beber uma bebida, que vós não pode ir num teatro, numa praça, né? Ou até mesmo que vós não tenham uma aventura ali íntima com determinada situação. Mas são situações ali esporádicas, momentos. Não é um hábito, não virou uma dependência. Então, claro que cada um de vós pode experienciar sim. Não é que vós vão ficar trancados dentro de casa, porque isso vai, né, reprimir aquilo que é vontade suas e daí isso daí vai ser tão prejudicial como um ataque trevoso. Então, se vós está num lugar, se vós está num mercado, se vós foi ali, de repente, em uma confraternização de amigos, de conhecidos de trabalho, e daí tem esses espíritos trevosos, se eles chegam e vê vós com uma boa energia, eles não vão lhe atacar primeiro, porque eles são imediatistas e eles são também covardes. Eles vão atacar quem está vulnerável. Se vós não está a princípio vulnerável, eles vão atacar o seu amigo, o seu outro conhecido, um seu parente ou a outra pessoa que está lá do lado, com raiva, invejando, desejando mal, praguejando, xingando, todo tipo de palavrão de que racha até a terra. Essas pessoas, eles não vão perder tempo, eles não querem perder tempo. E se vós está com uma condição vibratória, magnética, né, mental, emocional, razoavelmente resolvida, eles não vão pegar a voz, eles não vão ir atrás de vós, eles vão atrás daquilo que está mais fácil, porque eles querem produção. Produção do que, seu Marabô? Coletar energias, porque eles têm que coletar essas energias de desespero, de frustração, de raiva, de ódio, de vingança, de traição, de todo tipo de coisa. Eles pegam esses pacotes de energia e vão levar até os seus comandantes, quiumbas, que por sua vez o supre daquilo que eles precisam. Se tem aquele espírito trevoso que ele quer se vingar de alguém na Terra que está encarnado, então ele vai ser proporcionado lá, né, fazer a vingança dele, a investida lá. Mas para isso primeiro ele tem que trazer esse pacote de energias para os seus comandantes. Os comandantes vão levar esses pacotes de energia até magos negros, que por sua vez vão oferecer a esses quiumbas, esses chefes de legiões, também aquilo que é do interesse deles, que seja o vício de bebida, que seja o vício das energias sexuais, certo? Que também é algo tremendo que está em cima da terra. Falamos ali sobre aquilo que é pornografia, mas aquilo que é a sexualidade, saibam vós que ainda vamos falar sobre isso, e espero que vós aproveitem a oportunidade para saber como funciona essas situações, principalmente não só dos encarnados, mas para quem desencarna, o que acontece lá do outro lado é muito grande.
E daí esses magos negros, por sua vez, vão levar uma carga gigantesca, inimaginável, inconcebível pela sua mente humana, aos grandes das trevas. Então saiba que existe um trabalho sendo feito por eles. Por isso que eles querem mais e mais pessoas, mais e mais pessoas. Se vós trabalha essa sua energia, vós que diz palavrões soltos a toda medida e acha que é bonito. Não, não é bonito, né? Só o dizer palavrões já coloca vós em uma condição vibratória nefasta para a sua saúde, para o complexo todo do seu ser. E se vós decide, então, vós decide não dizer mais palavrões, vós vai diminuindo. Se vós fala 100 palavrões num dia, passe a falar só 90, depois só 80. Né? De semana em semana vós vai reduzindo, até que quando vós menos perceber, vós não está falando mais. Lembre-se que tudo é assim, é gradativo. Por mais que a vontade e às vezes o temor de não sofrer esse tipo de investida, vós queira fazer a coisa de imediata, mas saiba que de imediato não vai acontecer nada. Tudo é um passo a passo. Tudo é um trabalho a ser feito. Certo? Então, comecem a adotar bons hábitos. Quer beber uma bebida? Beba. Não tem problema. Não importa se é uísque, se é champanhe, se é cerveja, se é rum, se é licor, se é conhaque. Não importa. Mas vá lá. É uma bebida que vós gostam? Pegue lá uma dose ou duas, deguste aquilo, sozinho ou que vai esteja acompanhado e pronto. Não vai querer beber a garrafa toda de bebida, encher a cara, ficar caindo na sarjeta, passando mal, porque isso aí vai lhe levar em uma condição chamativa, vai se tornar um alvo dessas forças, de todo tipo de força. Certo? Quer, né, sair, dançar? Saia, não tem problema nenhum, acabei de dizer. Só que saia ocasionalmente e não tenha dependência. Eu preciso ir em tal lugar porque lá tem as mulheres que eu quero me relacionar. Lá tem os homens que eu quero me relacionar. Chega um ponto que a pessoa, ele marca ponto em determinados locais. Por quê? Porque ele se viciou. E isso vai proporcionar facilidade. Então, não tenha isso. Vós pode sim, não só pode como deve se divertir à medida do possível. Né? Saiba cuidar da sua vida. Vai sair um fim de semana, no outro fique em casa. Vá até uma praça, dê uma volta na praça, veja a natureza. Guarde um pouco de dinheiro, um pouco de reserva. Por quê? Porque lá na frente, com o passar dos anos, vai ter uma certa tranquilidade, uma certa segurança. Então, com tudo isso que eu passei aqui, veja, são coisas simples de poder se fazer. Ela se torna um pouco dificultosa porque para muitos de vós isso se tornou um vício, um hábito, que vós tem que ir se desligando desses hábitos para que vós passe a ter as portas fechadas para esses trevosos, essas forças negativas. E aqueles que estão sofrendo de processos magísticos, tome atitude. Porque se vós está vendo que a coisa está indo ladeira abaixo, procure ajuda. Tem que ser desmanchado, que se não for desmanchado, quem vai se desmanchar é vós, é a vossa família, é os vossos filhos. Né? Tome providência. Tem que gastar alguma coisa? Deixe de beber um mês ou dois. Certo? E daí faça aquilo que tem que fazer. Por quê? Porque vai estar sempre induzido, mas eu vou tomar só 2 ou 3 cervejas, umas 5 cervejas aqui, isso aí não vai resolver nada. Mas de grão em grão a galinha enche o papo. Procurem resolver as vossas situações. Não vai deixando, não vai procrastinando, não vai deixando só para amanhã, semana que vem, mês que vem. Por quê? Porque os meses e os anos estão passando e vós está cada vez mais no fundo do poço. Na saúde, em relacionamento, em família, em trabalho, em oportunidades, em conexão com o espiritual, tudo essas situações, não está evidente? Economize. Eu sou acostumado a comer bolo todos os dias, então não coma bolo todos os dias, coma 3 vezes por semana.
Poupe o dinheiro e vá atrás e resolva, mas por isso que vós recebe essas orientações aqui, para vós saber, para vós não cair em contos do vigário ou então em mão de charlatões por aí, que é a maioria que existe. Tudo que é dito aqui faz com que vós tenha condições de poder chegar em um lugar e identificar aonde vós está pisando. Façam atenção também a todos aqueles que são frequentantes de terreiros de umbanda, de quimbanda, de roça de candomblé, de templos, né, espíritas, kardecistas. Por quê? Porque boa parte desses locais não tem a segurança adequada, não tem conhecimento de fundamentação de assentamentos, então vai estar correndo um determinado perigo. Chegou num lugar, faça atenção, como que é esse lugar, como é que é as energias, vai estar sentindo oprimido, vai estar sentindo pressionado, agoniado, né? Faça atenção, porque a maioria desses locais, médios estão contra médios, tem médios contra o Pai de Santo, todos estão demandando entre si. Isso não é porque eles são maus, não, é investidas trevosas, porque ali existem brechas também dentro daqueles terreiros que não têm fundamentação. Não é porque não quiseram fazer, porque não aprenderam, não foram fundamentados. Costumam dizer que são ali médios feitos nas coxas, com imediatismo de certos dirigentes espirituais que interessam só do dinheiro que chega no bolso deles. Eles não querem nem saber se aquele médio ali que começou a desenvolver, não chegou nem na metade do desenvolvimento, já está escolhendo onde vai ser o terreiro que vai abrir, porque o interesse dele também é ganhar dinheiro. Ele não quer saber se aquele lá vai se lascar, vai perder a vida ou vai complicar todo o resto da sua família ou amigos e pessoas que estiverem em torno. Ele não quer saber. Então façam atenção, tem à disposição de vós uma quantidade enorme de orientações. Assistam, vejam, voltem, escutem de novo, porque tem resposta para muita coisa para vossas vidas aqui. Que o objetivo é libertar cada um de vós. Não fique pisando em espinhos, dando murro em ponto de faca. Então está aí uma maneira de vós poder se defender parcialmente, não falo integralmente, por quê? Porque só à medida que vós forem cada vez mais priorizando o vosso ser, o vosso bem-estar, as vossas energias, não se deixando contaminar, se arrastar por correntes nefastas de intriga, de fofoca, de inveja, de ódio, né, de lascívia. Vós vão aumentando esse seu campo vibratório, esse seu campo áurico, vão tendo um maior equilíbrio, e quanto mais vós se tornarem pessoas que se equilibram bem, mais difícil vai ser para esses seres. As suas orações têm validade, aquilo que é a fé de cada um tem a sua validade, mas só tem validade para quem está aplicando isso na vida, né? Na vida cotidiana. Não adianta só ficar aqui, falar, não, agora eu sei da verdade. Saber da verdade e não colocá-la em prática não serve de nada. É como a árvore que não dá frutos, ela vira lenha para a fogueira. Tem aí vós, então, a oportunidade de poder ir melhorando essa sua condição. Lembre-se, dê um passo, a espiritualidade vai dar outro passo. Dê mais um passo, a espiritualidade vai dar outro passo. Nenhuma parte da espiritualidade vai carregar ninguém de vós no colo. Porque vós estão aqui para se capacitar, para evoluir.
como ser, como pessoa, para manifestar aquilo que cada um tem condição, que é muita coisa. Então, saravá e boa noite.